Antes tarde do que mais tarde, voltei para falar sobre a inteligência artificial. Eu perguntei no outro dia sobre quem já escutou falar, o que já escutou falar e se usa, né? Alguma forma de inteligência artificial e algumas pessoas falaram que usam para o trabalho e algumas falam que poderiam usar muito mais, que estão até meio atrasados nisso. E é interessante porque eu acho que tem muita coisa que faz parte, né, dessa inteligência artificial. E eu não vou falar muito disso porque eu não sei muito, mas então tem várias formas, né? Tem forma de busca, tem forma de tu automatizar algum processo aí que tu faz no teu trabalho, no teu estudo, alguma coisa assim. Eu só uso para busca, né? Mas eu uso, ao invés de usar o Google, pesquisar uma palavra, eu pesquiso uma pergunta num, na inteligência artificial do Google, né? Eu sou bem básica, mas o Antônio paga uma pra usar, vamos dizer que é super melhor, mas enfim, pra mim funciona. E eu uso bastante pra faculdade e pra pesquisar coisa do trabalho, né? E é interessante porque essa revista que eu tava lendo sobre recursos humanos, e muita gente fala disso, que é, né, a inteligência artificial vai roubar os nossos trabalhos, ou vai, né, os robôs do futuro vão ser a nova classe trabalhadora. E de fato tem várias coisas que podem ser automatizadas, e eu acho que com o tempo, né, e a tecnologia evoluindo, isso vai acontecer de qualquer maneira, mas é engraçado ver como muitas pessoas, né, ou estão atrasados, ou nem sabem o que é isso, acham que não vai fazer diferença, ou de fato tem medo que, né, nem quero aprender a usar porque acho que não vai ser bom, né, já tem essa. E eu acho que as empresas estão num local delicado de tentar, assim, qual vai ser a nossa visão sobre isso, né? A gente vai abraçar e a gente vai tentar explicar e incentivar as pessoas a aprenderem, ou a gente vai deixar elas por elas. Porque é interessante que tem vários cuidados que tem que ter também, né? Quando pensar em usar para o trabalho, ou eu li isso em algum lugar, não lembro a fonte agora, mas até tem pessoas que descobrem crimes por causa, né, do que foi dito ali no Google ou utilizando essa chat GPT, né? E então a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente coloca lá, porque de fato isso vai ficar gravado em algum lugar que a gente não sabe, né, e até quando. Mas eu acho que tem que ser usado e a gente tem que aprender como usar também. Mas tudo isso, né, para dizer o que aconteceu comigo na volta dessas férias, a gente pegou dois voos diferentes, mas os dois voos tiveram muita turbulência. Eu nunca tinha experimentado ou vivenciado tanta turbulência assim, porque o avião tava de fato fazendo assim, né, toda hora. E parecia que tinha passado numa lombada de fato, sabe? Dava cada pulo e eu assim, meu Deus. E o Antônio, eu tava no meio, o Antônio dormindo num lado e do outro lado tinha uma menina que eu não conhecia, né? Eu acho que ela era grega, porque ela tava lendo um livro em grego, mas pode ser que, sei lá, né, só saiba a língua. Mas o que eu achei interessante foi porque eu tava ali, eu acordei, eu tava dormindo, né? Acordei com a turbulência e eu pensei, ai meu Deus, né? Agora o bicho, eu assim, meu Deus, uma semana de casamento chegou minha hora, será que eu começo a rezar, acordo o Antônio, o que que eu faço? E o que eu achei engraçado, o Antônio, né, nem bolas, não se mexeu, só que a menina, teve uma hora que deu uma super turbulência e a menina agarrou no meu braço. Eu acho que, eu não sei, ela deve ter a minha idade por aí, assim, uns 30 e poucos, ou 20, 28 pra cima, assim. E, não sei, eu acho que ela tava grávida também. Mas o que eu achei interessante foi porque ela agarrou no meu braço. E eu peguei e pensei, eu acho que ela tá com medo, né? E eu peguei e eu tava com a jaqueta em cima de mim, eu tirei a jaqueta e dei minha. Eu assim, tu quer segurar minha mão? E ela ficou segurando a minha mão, segurando e apertando, apertando. E eu pensei assim, que interessante que a gente não se conhecia, a gente só tinha falado, né? Ela falou, eu sento lá, então eu levantei, ela foi sentada no lugar dela na janela e ela tava com medo, né? Com muito medo. Eu tava com medo também, isso que eu pensei, eu assim, gente, mas eu tô com medo, né? Mas ela tava com tanto medo que eu pareci, que o meu medo, eu assim, não, segura o teu medo aí, né? E ajuda ela, coitada, porque ela tava de fato sofrendo. E a gente não falou nenhuma palavra, ou só depois que acalmou um pouco, daí ela disse obrigada, né? E daí até a aeromoça veio ajudar ela.
Só que o que eu achei interessante foi que na hora do medo, né? Como eu também tava assim, meu Deus, né? É isso então, chegou a nossa hora. E pensando, né, o que que eu vou fazer? E a gente não se conhecia. O que eu achei interessante foi isso, porque ela procurou uma pessoa, entende? Pra socorrer ela, ou acudir ela, ou porque ela precisava de um contato físico, ou um contato humano. Pelo menos é a minha versão da história, né? E eu achei muito interessante isso, porque várias vezes, e eu vejo aqui também, porque aconteceu antes da nossa viagem, a gente queria mudar uma coisa na passagem, e ligando, né, para a companhia aérea, e sempre dava, né, uma mensagem eletrônica de alguém, blá, 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 né, ou diz o que você quer, né, digite um, digite dois, enfim. E a gente nunca conseguia falar com alguém, tava levando muito, 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 muito tempo. E depois eu tive uma entrevista que era sobre, né, que tinha que falar sobre isso, e eu falei, né, que é muito bom ter essa tecnologia que facilita, talvez, o contato, né, com as pessoas. Ou de não, né, ter menos pessoas, desculpa, para resolver alguma coisa, né, ou direcionar as pessoas para o lugar certo. Só que às vezes a gente só quer falar com alguém que escute a gente, né, ou que esteja lá, ou que entenda a nossa dor, ou que seja outra pessoa humana do outro lado da tela ou do telefone. E essa situação do avião me lembrou muito nisso, de pensando então dessa inteligência artificial e tudo que, né, que acontecer no mundo, que vai acontecer de certeza. Não sei exatamente o que, né, e se a gente vai estar aqui para ver isso, mas eu acho que ainda tem esse elemento humano das relações e do trabalho que não vai se perder e talvez não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Então eu queria trazer isso para refletir aqui, porque é interessante, não para dizer que a gente não precisa usar e aprender, né, as ferramentas, mas entender que a gente pode usar elas a nosso favor. E a gente vai ter que usar. Quem decidiu. Ah, não lembro agora. Empresas que faliram no passado porque não se adaptaram à nova tecnologia, né? Tem várias coisas que ainda vintage, ou que daí as pessoas ainda compram e têm, mas que o mundo tá evoluindo, né? E a gente vai evoluindo junto com ele. A gente não pode ficar parado no passado. É mais como a gente se adapta com o novo, junto com o velho, um elemento vintage, ou velho, ou antigo. Enfim, não sei. O que vocês acham sobre isso?